Muito bem-vindo, meus irmãos, amigos. Nós estamos caminhando aqui para o nosso sétimo vídeo curto e hoje nós faremos a nossa devocional no Salmo de número 7. É um salmo que foi escrito pelo rei Davi, entoado ao Senhor com respeito às palavras de Cushi, o benjamita, e tem como tema principal a ideia de que Deus defende o justo contra o ímpio. Então abra sua Bíblia, por favor, no Salmo número 7 e acompanhe a leitura que irei proceder dessa porção tão instrutiva da palavra de Deus. Senhor, Deus meu, em ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor meu Deus, se eu fiz o de que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei o mal a quem estava em paz comigo, eu, que poupei aquele que sem razão me oprimia, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, espezinhe no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários, e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se ao redor de ti os povos, e por sobre eles remonta-te às alturas. O Senhor julga os povos. Julgue-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é juiz justo, Deus que sente indignação todos os dias. Se um homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, tem-no pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade. Concebeu a malícia e dá à luz a mentira. Abre e aprofunda uma cova, e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça, e sobre a própria mioleira desce a sua violência. Eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Altíssimo. Amém. Meus queridos irmãos, Davi está aqui clamando por ajuda em meio à sua agonia. E ainda que essa situação seja por demais séria, ele esteja enfrentando um problema muito difícil, contudo, ao final do salmo, ele começa a entoar um louvor a Deus. Os detalhes mais precisos aqui destes acontecimentos com relação a Cush, eles não são registrados na história bíblica. O que a gente sabe é que Davi enfrentava muitos problemas com relação aos benjamitas, e isso está no primeiro livro de Samuel. Então, o salmista Davi protesta aqui a sua inocência contra acusações falsas que estavam sendo levantadas contra ele, e pede que Deus seja o seu socorro, o seu refúgio em meio a esta questão. De modo que a gente tem aqui, nos primeiros 2 versículos, a primeira divisão desse salmo que diz que Deus é um refúgio seguro para os seus. Veja, Senhor meu Deus, em ti me refugio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me para que ninguém como leão me arrebate. Meus irmãos, Davi começa com uma confiante afirmação aqui na sua esperança, a esperança que ele tem em Deus. Senhor, Deus meu, em ti me refugio. Ele apela para o seu relacionamento com o seu Deus, dizendo: em ti somente eu busco refúgio. Minha segurança está posta em ti, Senhor. Então, em meio a todos os problemas que ele estava passando, ele podia recorrer a Deus, e isso é verdade para nós também. Em meio às nossas dificuldades e aos nossos problemas, nós, como filhos de Deus,
sabemos que podemos encontrar socorro bem presente no Senhor. Basta nos voltarmos para Ele. E ainda que o problema de Davi parece ter sido aqui uma difamação, estavam difamando ele, falando injustamente contra ele, ele se sente aqui como resgatado, vítima daqui de um ataque de um leão. E daí ele vai buscar justamente a Deus, rogando que ele proteja, que lhe dê refúgio, lhe dê salvação. Essa foi a primeira divisão. Nós temos agora a segunda divisão, dos versículos 3 a 9, que diz que Deus é justamente aquele que ouve a oração do salmista e é o seu defensor, é o seu justo defensor. Acompanhe comigo mais uma vez a leitura dos versículos 3 a 9. Senhor meu Deus, se eu fiz o que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, espezinhe no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em seu furor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se ao redor de ti os povos e por sobre eles remonta-te às alturas. O Senhor julga os povos. Julgue-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Queridos, nós encontramos aqui com muita frequência protestos de inocência no saltério. Lá no Salmo 17 a gente tem isso, no Salmo 18 a gente tem isso. Né? E esses protestos aqui de inocência, alegando aqui a justiça e integridade dos salmistas, não quer dizer que eles estavam dizendo, alegando que eles não pecavam. Ao contrário, meus irmãos, os salmistas reconhecem-se como pecadores, eles se veem como pecadores, mas eles mostram também que gostariam de permanecer fiéis, né? E coisa que não acontece com seus acusadores, né? Afirmam que o seu estilo de vida demonstra devoção a Deus e, ao contrário do que os perseguidores de Davi, do restante dos salmistas, fazem. Na verdade, eles blasfemam contra o Senhor, como nós já vimos nos salmos anteriores. Então, essa porção aqui, essa segunda parte, retrata a cena de um tribunal que Deus congregou as nações para julgar sobre elas. E o salmista fica feliz a saber desse julgamento. Ele sabe que o Deus justo, que estabelece os justos, aqueles que lhe pertencem, confirmará a sua sentença na presença dos seus oponentes. Então nós passamos para a terceira divisão do nosso salmo, os versículos 10 a 16. Por favor, acompanhe a leitura comigo. Essa terceira porção fala de um Deus salvador infalível. O salmista pede ajuda, o Deus que ouve atende, e esse Deus que ouve é um Deus salvador e infalível. Veja aí versículos 10 a 16. Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é juiz justo, ele é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará a Deus a sua espada, já armou o arco, tem-no pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá luz à mentira. Abre e aprofunda uma cova, e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça, e sobre a própria mioleira desce a sua violência. A linguagem aqui, irmãos, dessa terceira seção do Salmo, é uma linguagem militar, e menciona Deus como escudo e proteção daqueles que são retos de coração, do povo da sua aliança. Então, prossegue pela referência de Deus, de quem recebe suas armas, aí, espada, escudo, flechas, e está pronto para o ataque. E também uma segunda metáfora, a metáfora de uma mulher grávida, que é tomada para aplicar a vida dos pecadores que tramam contra os justos. Nessa seção aqui, o que fica muito claro é que Deus conhece o plano dos ímpios, né? E que mesmo que esse plano seja concebido, essa ideia da gravidez aí, Deus conhece tudo isso e vai proteger
o salmista vai proteger o seu povo. Agora, essa concepção, essa figura aí da gravidez demonstra que os ímpios fazem isso de forma pensada, é maldade intencional mesmo, né? Mas como um caçador que cava uma armadilha, que prepara uma armadilha, coloca lá, cava um buraco e coloca uma armadilha lá para um animal, pensando que o justo vai cair nela, essa armadilha se voltará contra o próprio ímpio. E por fim, meus irmãos, nós temos a quarta divisão do texto, que é o versículo 17. Deus digno de louvor. Veja aí o versículo 17, por favor, encerrando o salmo. Eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Olha, o salmo não está fazendo aqui nenhuma menção do resultado final do problema lá do rei Davi. Embora o salmista Davi quisesse a intervenção imediata para ser livre dos seus problemas, recorde lá os versículos 6 a 9, contudo, ele não poderia ter uma postura que não fosse a que ele tem nesse final. Mesmo que aparentemente Deus demore, pelo menos na percepção do salmista, atender o seu clamor, ele não fica frustrado, cabisbaixo, não. Ele descansa, ele pode descansar em confiança de que Deus o trataria de forma justa e o defenderia, porque ele é seu filho, membro da sua aliança. Então, em confiança, o salmista termina aqui este salmo, mesmo passando por aquelas adversidades terríveis, louvando a Deus, não é? Bendizendo ao Senhor. É um louvor que exalta quem Deus é, a sua natureza. E ele é um Deus que é justo juiz, sim, mas também é um Deus salvador e bondoso para com o seu povo. Que Deus aplique, meus irmãos, a sua santa e bendita palavra aos nossos corações. Um grande abraço, Deus abençoe e até mais.